Olá, me chamo André e apresentarei o trabalho cujo título é Avaliação da ozonioterapia em pacientes com risco de osteonecrose medicamentosa dos maxilares e que realizaram exodontias. A ozonioterapia é um tratamento adjuvante do qual utiliza-se o ozônio medicinal, e na odontologia o ozônio se dá de forma local principalmente, havendo três principais formas de aplicação tópica e a aplicação sistêmica, que seria a inalação, sendo a água ozonizada, que é obtida pela ozonização da água bidestilada através de um gerador de ozônio, o óleo ozonizado, que é obtido pela ozonização de um óleo orgânico de forma industrial e é pronto para o uso, e a injeção do gás, que é obtido no gerador de ozônio, e a inalação, que não seria uma aplicação tópica, mas é utilizado na odontologia. Nesse caso, a inalação dos subprodutos da ozonização de um óleo orgânico, sendo chamados de ozonídeos. O ozônio possui ação dose-dependente, sendo que em altas doses o ozônio possui ação antimicrobiana e já em baixas doses o ozônio possui ação bioestimuladora, como a estimulação do reparo tecidual, o aumento da oxigenação tecidual, ativação do metabolismo celular, ativação do sistema antioxidante celular e modulação do sistema imune. Em relação à osteonecrose medicamentosa dos maxilares, denominada pela sigla EMILONG, sabe-se que há medicamentos que, quando utilizados, podem apresentar essa doença como reação adversa. E dentre esses medicamentos, vale ressaltar sobre os antirreabsortivos, que são os bisfosfonatos e os denosumabs, como é visto no slide. E também é importante destacar sobre os antiangiogênicos, como por exemplo o bevacizumab. E, no geral, os pacientes utilizam essas medicações para o tratamento de câncer e de osteoporose. Bom, como é possível observar na imagem, clinicamente a osteonecrose medicamentosa dos maxilares apresenta-se como uma exposição de tecido ósseo necrosado na boca, em que geralmente o paciente sente dor, podendo haver secreção purulenta. Além do que foi dito anteriormente, para que a doença se desenvolva, existem alguns eventos que podem desencadeá-la juntamente com o risco das medicações. E nesse sentido, os eventos traumáticos, principalmente as exodontias, são os principais desencadeadores da hemilange. Portanto, deve haver um cuidado no manejo dos pacientes que utilizaram aqueles medicamentos destacados anteriormente e que necessitam de realizar essas exodontias, ou cirurgias orais, no geral. Bom, o objetivo desse estudo foi avaliar a ozonioterapia utilizada de forma preventiva durante o preparo para exodontias em pacientes que utilizaram os medicamentos de risco para a osteonecrose medicamentosa dos maxilares e que realizaram exodontias. Em relação à metodologia, o presente estudo se trata de um estudo transversal retrospectivo, em que foi coletado dados provindos dos prontuários dos pacientes que foram atendidos pelo projeto de extensão Ozonioterapia em Odontologia do Hospital Universitário de Brasília durante os anos de 2019 e 2020. E a amostra foi selecionada a partir de uma filtragem em que dos 120 prontuários analisados ao todo, 22 prontuários eram de pacientes que utilizaram medicações de risco, a longe, e que realizaram exodontias. Bom, os dados para a coleta foram divididos em dados gerais e dados a respeito da ozonioterapia. As variáveis dos dados gerais foram a faixa etária, o gênero, a doença primária, o tipo de medicação, presença ou ausência de fumo, causa da exodontia, dentes extraídos e comorbidades. E os dados a respeito da ozonioterapia foram dose do gás ozônio, sendo até 10 microgramas por ml, de 11 a 20 microgramas por ml e acima de 20 microgramas por ml, a quantidade de sessões, sendo até 10 sessões, de 11 a 20 sessões e acima de 20 sessões, a forma de aplicação, sendo gás, óleo, água e inalação, e por último, o desfecho clínico, sendo resposta total, ou seja, completa cicatrização do pós-operatório das exodontias com ausência de dor, sem desenvolvimento da hemilonge. Resposta parcial, ou seja, exposição óssea estável ou com regressão com ausência de dor, e não resposta, que seria o desenvolvimento da hemilonge. Bom, e como resultado, aqui se destaca a tabela na imagem. A média de idade foi de 62 anos, a maioria dos pacientes eram mulheres, a doença primária principal foi o câncer, a medicação principal foi o bisfosfonato,
sendo o alendronato e o zolendronato os principais. A comorbidade principal foi a hipertensão arterial sistêmica e a maioria dos pacientes eram não fumantes. Bom, continuando. A causa principal de exodontia foi cárie dentária. A maioria dos dentes extraídos foi submetido a até 10 sessões de ozonioterapia. A maioria dos dentes extraídos foi submetida ao gás, à água e o óleo ozonizados, como forma de aplicação. A maioria dos dentes extraídos foi submetida a uma dose de até 10 microgramas por ml. E, por fim, a maioria dos alvéolos pós-cirúrgicos correspondentes aos dentes extraídos obtiveram resposta total. Ao analisar puramente o desfecho clínico dos pacientes, o ozônio se mostrou útil em evitar o desenvolvimento da hemironte. Porém, a análise deve considerar também o potencial dos medicamentos de desenvolver a hemironge, e não somente o potencial do ozônio em evitar seu desenvolvimento. E no estudo, houve pacientes que utilizaram medicamentos ainda pouco descritos na literatura, como, por exemplo, o anastrozol, não se sabendo ao certo o potencial desses medicamentos em gerar uma necrose óssea dos maxilares. E, além disso, dentre os antirreabsortivos utilizados pelos pacientes, há medicamentos de menor risco à hemironge, como, por exemplo, o alendronato. Nesses casos, torna-se incerto se de fato o ozônio evitou o desenvolvimento da hemironge pelo seu potencial bioestimulador e cicatrizador, ou se os medicamentos não apresentaram um risco considerável de desenvolver a hemironge. Por outro lado, há medicamentos de maior risco à hemironge, como o zolendronato, que no estudo, os pacientes que utilizaram apresentaram boas respostas clínicas, isto é, não desenvolveram a hemironge. Gostaria de agradecer por assistirem e até mais.